Hoje é dia de jejum. Hoje é um dia exclusivamente separado para toda a igreja e todo cristão estar jejuando e orando por essa nação, combatendo espiritualmente esse vírus que veio para tentar trazer pânico e atacar nossa nação. Então hoje é um dia histórico para a nossa nação, onde muitos cristãos estão reunidos nesse momento, orando ao Senhor, buscando a Deus, para que Deus traga paz e repreenda esse mal de uma vez por todas. Olha esse vídeo aí. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Aí, glória a Deus, aleluia. Já aproveita que você está aqui comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os dias tem um vídeo novo que vai abençoar a sua vida, tá certo? Hoje é um dia histórico aqui no Brasil, onde nós estamos celebrando ao Senhor e tirando esse dia de oração para que Deus venha fazer uma intervenção no nosso estado, uma intervenção na nossa nação, repreendendo esse mal que está causando desespero e está causando inquietação no coração das pessoas. Todos os cristãos foram convocados e estão nesse momento se reunindo em oração, em jejum, para que Deus venha trazer paz, repreendendo esse mal maligno e abençoando a vida da nossa nação brasileira. Eu acho interessante isso porque nunca nós vimos no Brasil um presidente, a autoridade dessa nação pedindo à igreja brasileira, convocando os cristãos, e não só os cristãos, mas aqueles que também acreditam em Deus, para estarem jejuando, unido em oração por esse propósito. Isso é maravilhoso porque todos estão se encurvando nesse momento diante de Deus. Eles não estão se encurvando nesse momento diante de outros caminhos, eles não estão se encurvando nesse momento diante de outras entidades, de outros deuses, não. Diante do Deus que fez o céu e a terra, os homens, a igreja, as pessoas estão prostradas, intercedendo esse Deus, clamando uma intervenção. E tem poder na oração, porque a Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Pode ter certeza que depois desse dia haverá mudança sobre a nossa vida. Ainda que haja consequências de tudo que esse vírus está deixando para o nosso Brasil, para a nossa nação, nós vamos ver o agir de Deus dentro da nossa nação. Nós vamos ver resultado do que Deus vai fazer. Por quê? Porque a oração ela tem efeito. Ainda que gere consequências desse vírus, ainda que gere alguns problemas para a nossa nação, nós sabemos que haverá resultado espiritual para a igreja. Por exemplo, o próprio fato dessa crise mundial, que também afetou o Brasil, ela está fazendo com que a igreja se una em um só propósito, em oração, já é um resultado. Já é um resultado que ela está deixando para nós. É um dia histórico, porque nós nunca vimos a igreja brasileira parada se reunindo para jejuar debaixo de um propósito com uma só visão. Nós estamos vendo igrejas neopentecostais, igrejas tradicionais, igrejas de uma outra visão, com uma outra teologia, unida no mesmo propósito, em oração, para que tudo venha dar certo no Brasil, pedindo a Deus para que Ele venha repreender esse mal. O que eu acho disso? Eu acho isso maravilhoso, porque nós estamos orando ao Senhor para que Deus venha e traga resposta, traga uma reação, traga resultado para tudo isso que nós estamos vivendo. Você sabe que às vezes Deus usa certas crises para que o propósito dele se estabeleça, né? Você sabe que às vezes Deus permite certas calamidades acontecerem para que haja um despertamento espiritual na nossa vida. E eu tenho fé que esse caos que nós estamos vivendo, ele é um cenário que está preparando coisas grandes que vão acontecer sobre a nossa nação. Pode escrever isso. Deus está preparando algo grande que vai acontecer.
Deus está preparando. Por quê? Porque tudo na Bíblia, se você ler a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, todo o período que Deus queria realizar um milagre, que Deus queria realizar um sinal, que Deus queria manifestar o seu poder, antes vinha a crise, a escassez, o sofrimento, o deserto, as aflições. Então as crises, elas fazem parte do cenário que Deus prepara para coisas grandes acontecerem. Pode ter certeza que Deus está preparando algo muito maior para a nossa nação. Ainda que a gente passe por crises econômicas, ainda que nós venhamos passar por crises materiais, financeiras, Deus está preparando um novo tempo para que nós venhamos estar unidos na mesma visão, conectado no mesmo propósito. Não, isso não é ecumenismo, igual muitos estão dizendo. Por que não é ecumenismo? Porque nós não estamos dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Nós estamos dizendo que apenas Deus pode sarar essa nação. Nós não estamos se encurvando diante de Buda, nós não estamos se encurvando diante de Alá, nós não estamos se encurvando diante de outras entidades, não. Nós estamos se encurvando diante do Deus que fez o céu e a terra, Yahvé, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus que é criador do homem, o Deus que é criador de todas essas coisas. É esse Deus que vai vir trazendo uma intervenção sobre as nossas vidas. Às vezes Deus usa as crises, às vezes Deus usa os desertos, às vezes Deus usa as dificuldades para preparar coisas grandes sobre a nossa vida. Quem me acompanha já aqui no canal durante um tempo, ou pelo menos quem acompanha as minhas pregações, as minhas mensagens, eu sempre tenho dito que, na minha concepção, a igreja no Brasil, ela não vem crescendo, ela vem inchando. Por mais que nós sabemos que tem um número muito grande de evangélicos dentro do Brasil, nós percebemos que tem crescido cada vez mais a corrupção, a degeneração moral, e tudo isso não é fruto de um crescimento, mas sim de uma igreja que está inchada. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que é o estado que eu moro, é um dos estados que mais tem evangélicos no Brasil. E mesmo tendo muitos cristãos no Brasil, é um dos estados mais violentos dessa nação. A corrupção, a violência, ela predomina sobre esse estado. Agora, como é que pode um estado que tem um número muito grande de cristãos, um número muito grande de igrejas, passar por tudo isso? Será que a igreja não está fazendo a diferença? Será que a igreja ela não vem crescendo? Se tem um número muito grande de igrejas, era para estar fazendo diferença na sociedade. Até porque a igreja ela tem o poder de influenciar e de mudar o ambiente que ela está. Veja, não é igreja instituição, é a igreja de Cristo que entendeu a sua posição na terra. Ué, pastor, então se tem um número muito grande de evangélicos, de protestantes, de cristãos, de católicos, por que o Estado continua sendo violento e a igreja, entre aspas, não tem feito tanta diferença? Aí que tá. Por isso que eu digo que ela não tem literalmente crescido, mas muitas estão inchadas. Por quê? Porque a igreja tem mudado o seu evangelho, a igreja tem mudado o seu discurso. E quando eu falo agora da igreja, eu não falo da noiva de Cristo, eu falo do sistema que há dentro da igreja. Esse sistema, ele tem mudado o seu discurso, a ponto de adaptar as pessoas, adaptar o evangelho às pessoas, a ponto de mudar a mensagem do evangelho para agradar as pessoas, a ponto de deturpar as coisas que são de Deus para que as pessoas venham se sentir satisfeitas para participar da igreja. E com isso, nós estamos vendo algumas igrejas vulneráveis, flexíveis, trazendo uma linguagem muito mais fácil, fazendo com que as pessoas estejam satisfeitas com esse evangelho, quando na verdade a visão do evangelho é gerar transformação de vida, é gerar mudança, é confrontar a sociedade para viver o reino de Deus. Não é a sociedade viver nos valores dela, não é a sociedade viver nos desejos dela, nos princípios dela, mas ela se sentir confrontada em passar por uma transformação, em viver os valores do céu, o valor do reino de Deus.
Por isso que nós estamos vendo, e na minha concepção eu tenho pregado muito sobre isso, de uma igreja que não está crescendo, mas está inchando. Aí o que Deus faz? Deus permite a crise, Deus permite as dificuldades, onde está todo mundo apertado, e Deus faz a igreja reagir, a igreja assumir uma linguagem de oração, a igreja assumir uma linguagem de jejum, de propósito, para clamar a Deus, para que Deus venha e haja com o seu poder e gere transformação na vida das pessoas. A crise gera crescimento, as dificuldades geram crescimento. Se você observar Êxodo, se não me falha a memória, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 do versículo 19 e 20, vai dizer que quanto mais Israel era afligido, quanto mais o povo era angustiado, mais o povo crescia, aumentava e se fortalecia. Você consegue entender isso? A perseguição, ela trouxe crescimento para o povo de Israel. Às vezes Deus permite certas perseguições, certas crises mundiais, certas coisas que venham desestabilizar a nossa vida para gerar um despertamento na igreja. Então fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. E esse dia é um dia histórico, porque todos nós estamos reunidos em oração para que Deus venha agir com intervenção e com mudança e transformação para a nossa nação. Pode preparar o teu coração em oração, continua buscando o Senhor, ainda que as coisas apertem, ainda que a gente passe por problemas econômicos, materiais, ainda que haja problemas e muitos outros, pode ter certeza que tudo isso vai servir como despertamento e como um palco, como um cenário que Deus está preparando para coisas grandes acontecerem. Até porque o Brasil é uma nação que faz parte dos propósitos de Deus, das promessas que Deus tem para essa nação, para que coisas grandes através daqui também aconteçam em outros lugares. Deus te abençoe, fica na paz. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo. E todo dia, uma vez pela manhã e uma vez pela noite, tem 2 vídeos aqui nesse canal. Um abraço, beijo no teu coração, fica na paz.